Olá, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre separação, sobre divórcio e porque me pediram para falar o que acontece com os filhos após o divórcio, né? Já vim falando algumas vezes sobre o divórcio, o que acontece com os filhos, mas hoje eu vou dar uma enfatizada um pouco maior, tá? Até porque no final eu vou deixar um presente para vocês sobre essa questão do divórcio. Algumas das famílias que eu atendi passaram por esse processo e eu tenho uma certa propriedade em falar do divórcio. Porque, pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela, né? Eu sou coach de famílias, principalmente pra quem passa pelo processo de divórcio ou que já passou pelo processo de divórcio e aquelas pessoas ainda que vão passar, que na verdade muitos casais eles acabam esperando, inclusive agora, final de ano, festa de Natal, Ano Novo, esperam as partes festivas acabarem para tomar essa decisão, principalmente para quem tem filho, para não deixar um Natal e um Ano Novo chato com filho, né? É aquela coisa ruim para os filhos, né? Então eles acabam tomando essa decisão depois das festas. Então existem alguns tipos de divórcio. Existem alguns tipos que o casal se dá muito bem. Existem alguns tipos que eles descobrem que eles são melhores como amigos. Outros que os casais não entendem muito bem. E para um casal se separar, basta um querer, né? Eu sei que é muito prejudicial à criança e eu vou explicar agora o porquê que é prejudicial à criança. Alguns pontos do porquê é prejudicial à criança. E vou deixar algumas orientações aqui, tá? Então vamos lá. Quando você não tá bem, um dos fatores que você mais percebe que você não tá bem é quando você começa a sofrer muita alteração de humor e você não consegue dar atenção pro seu filho como você dava antes. Você se irrita com qualquer coisa que ele faz e você chega ao ponto de querer ou até mesmo bater no seu filho. E o que a gente mais tem que fazer é proteger as crianças das nossas insanidades, né? Muitas vezes os pais ficam tão preocupados com as próprias dores que eles não conseguem olhar para a criança, ou quando olham para a criança não olham como deveriam olhar. Saiu um estudo que disse que 89% dos casais acontece isso daí, deles não conversarem com as crianças. E não conversarem com as crianças, por mais que você já tenha se divorciado há muito tempo, tem que conversar com a criança, porque fica uma questão de um processo de não dito, né? A psicologia coloca isso como não dito. A criança hipotetiza muitas coisas, ela imagina muitas coisas que não foram ditas pra ela. Por que meu pai foi embora? Por que minha mãe foi embora? Será que eles não gostam mais de mim? O que tá acontecendo? Eles me abandonaram? Então existe todo um processo de conversação com a criança que precisa ser independente da faixa etária dela. Se ela tem 1 ano, se ela tem 10, se ela tem 20, né? Cada idade tem um tipo de conversa que você tem que ter com essa criança. O importante é que converse com ela para que não entre nesse processo do não dito. Então existem algumas coisas que você precisa aprender, principalmente a lidar com as suas próprias frustrações, com as próprias raivas, para que você não desconte isso no seu filho. Por que você acaba descontando isso? Porque você não consegue nem se autorregular. Outro motivo do qual eu falo de que você deve prestar atenção para identificar se o divórcio está te afetando de fato é a forma como você lida com o seu ex-cônjuge. Se tem muitas birras, muitas intrigas, muitas picuinhas, se ele fica bloqueando os acessos da criança, fala de você, enfim, como diz o Augusto Cury, a pessoa que fere, por trás de toda pessoa que fere é uma pessoa ferida. Isso que ele está fazendo com você é porque ele também está muito machucado. Agora, cabe você receber essa acusação, essa agressão, seja ela verbal ou não, cabe você receber isso ou não. Como que você tem um trabalho, né, para não receber? Se desenvolvendo. A partir do momento que você começa a se desenvolver, desenvolve o seu pessoal, você começa a ficar mais equilibrada. Você estando mais equilibrada, você não permite que muitas coisas, às vezes até sem sentido, acabem te chamando a atenção e te prejudicando, tirando você do seu equilíbrio e fazendo com que você perca a sua paciência, fazendo com que você chore todas as vezes que ele liga pra você e te afeta de alguma forma, fazendo com que você dê atenção a todos os movimentos que o seu ex-cônjuge faz. Por quê? Porque você não controla o que ele faz, você controla a si próprio. Você falar pra mim, né, que muitas pessoas estão chegando, como que eu faço pra segurar isso, como que eu faço pra que ele mude?
ele não vai mudar. Deixa eu te contar um segredo, ele não vai mudar. Quem vai mudar o seu comportamento é você. E automaticamente quando você muda, o outro muda com você também. Porque ele percebe que você não está sendo mais afetada dessa forma. Então algumas coisas você precisa trabalhar em você, porque você não muda ninguém. Mas você muda a si próprio. Se você muda a si próprio e você está sendo afetada com a acusação, com o movimento do outro, quem que está sofrendo? Você ou ele? No caso, os dois sofrem, obviamente, mas nesse caso que eu estou falando agora, no sentido de receber esse ataque, quem que está sofrendo? Quem que chora? É você. Então, quem tem que mudar? Você. Você pode considerar então a ajuda de um profissional, né? Você percebe que você não está bem e que isso, obviamente, está sendo transferido para o seu filho, porque você é o exemplo na sua casa. E por mais que você tente deixar seu filho fora disso, por mais que você tente guardar isso para você e não transparecer para o seu filho, é impossível, porque você é uma fonte de energia e as pessoas sabem quando você tá bem e quando você não tá. E seu filho mora com você, ele sabe quando você tá bem e quando você não tá. Então quando que você pode pedir ajuda para um profissional? Então, quando ele tiver um desempenho baixo na escola, quando ele estiver caindo, desempenho que seja incomum, né? Ele tem um desempenho, um ritmo na escola e ele começa a cair. Então, esse é um dos movimentos que você pode começar a buscar ajuda de um profissional, tá? Quando seu filho está perdendo amigos na escola, quando ele não tem mais amigos, quando seu filho apresenta irritação intensa e de alguma forma ele acaba agindo exageradamente em situações às vezes sem importância, sem relevância, e ele acaba exagerando no movimento dele, ele chora ou ele briga, enfim, quando ele apresenta essa irritação constantemente e de forma exagerada, né? Quando seu filho tem prolongadas mudanças de humor, que vai desde ser muito hostil a ser muito carinhoso, a ponto de ficar assim, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo. Então, quando ele é muito carinhoso ou quando ele é muito hostil e ele muda da água pro vinho, quando ele tem essas mudanças de humor muito prolongadas, é um sinal também que ele não tá legal e que o processo de divórcio também tá afetando ele. Por exemplo, quando seu filho sofre e pergunta frequentemente do pai, da mãe, pede pra ter aquela vida antiga, porque que tá com saudade do quarto, porque tá com saudade de não sei o quê, porque tá com saudade de sentar com os dois, pede frequentemente pra ver o outro cônjuge, né? Pergunta, enfim. Quando você observa mudanças radicais, por exemplo, ele começa a mentir, ele começa a ter problemas na escola, ele começa a fazer trapaças, ele tem uma autoestima mais baixa, ele começa a ficar mais inseguro, ele fala toda hora que não consegue fazer as coisas, não consigo, não consigo, não consigo, ele é muito medroso. É lógico que tudo isso que eu tô falando, existem também outros motivos, mas se você acaba de passar por esse processo, ou está passando, né, há pouco tempo, isso tudo é legal você prestar atenção porque pode ser vinculado a esse processo do divórcio e é uma situação que seu filho não está conseguindo se adaptar ainda, tá? São sintomas de que seu filho precisa de uma ajuda, não só o seu filho, mas como eu disse, você também, porque não adianta você enviar o seu filho para terapeutas, que já aconteceu isso comigo, né? No sentido de pegar uma família e aí a mãe me falou que o filho já estava passando no terapeuta, no psicólogo, porque ela queria minimizar os danos do divórcio na situação do filho. E ela não estava fazendo nada. Então não adianta o filho ir fazer todo esse processo de terapia, psicologia, chegar em casa e no conforto dele, na proteção dele, não ter a mãe ou o pai ali firmes, fortes, seguros, né? Então prestem atenção em vocês. Rapidamente, só para vocês entenderem o que vai acontecer de negativo na criança. Um dos pontos, eu vou falar um só dos pontos para ser mais breve, tá? Mas existem diversos, mas um dos pontos é a falta de atenção na criança, quando a criança sofre muito, quando a criança fica extremamente irritada, quando ela tem essas oscilações de humor, ela fica sob estresse por muito tempo e ela não é acolhida, principalmente porque o pai às vezes não está em condições de acolher, ou porque o pai às vezes nem percebe que a criança está daquele estado, porque ele tá tão mergulhado no problema dele, na dor dele, que ele não consegue talvez olhar para a criança. Alguns casos isso acontece. Então, quando o estresse,
acontece muitas vezes na criança e ela não é amparada, o que que acontece? O sistema de alerta, ele tende a ficar mais tempo ativo e por qualquer coisa ele se ativa muito rapidamente. E quando esse sistema de alerta, o hormônio do estresse, vai para a corrente sanguínea, vai para o cérebro, ele tende a diminuir as conexões sinápticas, que são os caminhos neuronais. E aí prejudica muito a criança. Principalmente na primeira infância, que é onde eles deveriam construir sinapses, caminhos neuronais, né? E não desmanchar, não prejudicar. Então é importante prestar atenção, não só na criança, mas também em você. Se você está pronto para amparar essa criança ou não. Não tem como você dar aquilo que você não é ou aquilo que você não tem. Não tem como você dar equilíbrio para o seu filho se você não está equilibrado. Assim como não tem como ajudar um doente estando doente. Então, gente, prestem atenção no mais importante. Primeiro, no seu filho, óbvio, cuide dele, né? Se tiver que precisar de ajuda profissional, enfim, nós estamos aqui. Mas também cuide de você. É importante você se desenvolver. Nós estamos aqui também, tá? Sou coach de pais e filhos. Então, prestem atenção em vocês. Isso é de extrema importância, tá? E como eu disse, eu vou deixar um presente para vocês. Agora a gente vai colocar um link para vocês baixarem um e-book falando sobre como educar seus filhos após o divórcio. É um e-book simples com 5 dicas, 5 passinhos, rapidinho, para você começar esse caminho, tá? Esse e-book não vai trazer milagres, como eu disse, nada é uma cápsula que a gente toma e do dia pra noite a gente tá feliz, né? Não é uma mágica que a gente faz, exige muito esforço e exige muita perseverança de você querer resolver, tá? Mas aí tem 5 dicas para você começar esse caminho para busca da harmonia familiar. Se você gostou, compartilha, deixa seu comentário, me fala o que vocês estão achando para que a gente possa fazer mais vídeos como esse. E manda para aquele seu amigo que você sabe que está passando por um momento difícil e para ele entender a importância de se desenvolver e a importância que tem de ter um bom relacionamento com seu ex-cônjuge para os seus filhos não ficarem com problemas no futuro ou até terem problemas de saúde, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Tchau!